Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Cesário e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o modelo de regressão linear normal e estimação de intervalo de confiança. Em outros momentos, a gente já observou algumas premissas para o modelo de regressão linear, o modelo clássico de regressão linear. Dentre eles, a gente pode destacar que a relação entre y e x é linear. Os x são variáveis não estocásticas, cujos valores são fixos. O termo de erro ele tem valor esperado zero, ou seja, o valor esperado de i é igual a zero. O termo de erro ele tem variância constante para todas as observações, ou seja, ele é sempre igual a sigma quadrado. E não há autocorrelação entre os termos de erro. O teorema de Gauss-Markov ele traz para a gente que, dadas as premissas do modelo clássico que a gente acabou de comentar, de regressão linear, os estimadores de mínimos quadrados, beta 1 chapéu e beta 2 chapéu, são os melhores, ou seja, mais eficientes, estimadores lineares não tendenciosos de beta 1 e beta 2, haja vista que tem a menor variância dentre todos os estimadores lineares não tendenciosos. Nessa figura a gente pode observar aqui no topo, no item A distribuição normal de beta 2, considerando aqui o beta 2 chapéu, o estimador de mínimos quadrados ordinários. Aqui no item B a gente tem uma distribuição amostral para um outro estimador, beta 2 estrela, a gente está chamando. Observa-se que os dois são não viesados, o valor esperado do beta 2 chapéu é beta 2, e o valor esperado do beta 2 estrela também é beta 2. Quando a gente sobrepõe esses dois gráficos, essas duas distribuições, a gente tem essa figura aqui no item C, na parte C da figura. Então, o que a gente observa é que, dados os dois estimadores que são lineares e não tendenciosos, nós vamos escolher o estimador com menor variância, porque é mais provável que esteja próximo do valor de beta 2 do que um estimador alternativo que a gente tenha. O que acontece agora é que, se a gente tiver interesse em observar testes estatísticos do modelo de regressão linear, é preciso que a gente especifique a distribuição de probabilidade do termo de erro. Então, dentre as premissas que a gente tinha apresentado para o modelo clássico, a gente vai incluir uma nova premissa, que é a de que o termo de erro ele vai ter distribuição normal. Se a gente olhar o estimador para beta 2, né, olhar a média e a variância de beta 2 chapéu, a gente consegue verificar que o valor esperado de beta 2 chapéu é beta 2, de modo que o beta 2 chapéu é um estimador não tendencioso de beta 2, não tendencioso ou não viesado. E a gente já tinha observado a expressão para a variância de beta 2 chapéu. De maneira semelhante, tendo em vista o estimador para beta 1, a média e a variância de beta 1 chapéu estão apresentadas aqui. O valor esperado de beta 1 chapéu é igual a beta 1, então, novamente, a gente tem que esse estimador ele é não tendencioso. E aqui a gente tem a expressão para a variância de beta 1 chapéu. Além disso, a gente tem aqui informação sobre a covariância entre os dois estimadores. A covariância de beta 1 chapéu e beta 2 chapéu é dada por menos o valor menos x bar, o valor médio de x, vezes a variância de beta 2 chapéu. Ou de maneira alternativa, aqui substituindo a expressão para a variância de beta 2, a gente tem essa segunda expressão para covariância entre os dois estimadores. A gente acabou de comentar que para a gente poder utilizar testes estatísticos, a gente tem que pressupor algumas informações sobre a distribuição dos erros. Então, a gente vai pressupor que o termo de erro ele tem distribuição normal. E aí, o modelo que a gente tinha anteriormente, que a gente chamava modelo clássico, né, de regressão, vai passar a ser modelo normal de regressão linear clássico. E
com isso, algumas características que a gente destaca pelo fato do termo de erro ter distribuição normal. A média desse termo de erro é zero, a variância vai ser sigma quadrado e a covariância entre dois valores de desvios de erro vai ser igual a zero. Quando a gente acrescenta a premissa da normalidade nos estimadores de mínimos quadrados ordinários, a gente destaca as principais propriedades. Primeiro, que eles são não tendenciosos, têm variância mínima, são consistentes, ou seja, à medida que o tamanho da amostra aumenta indefinidamente, os estimadores eles vão convergir para os verdadeiros valores da população. O beta 1 chapéu ele tem distribuição normal com média igual a beta 1 e a variância de beta 1 como sendo essa expressão aqui. O que acontece se a gente tem uma média e uma variância, quaisquer para a distribuição de beta 1 chapéu. No entanto, essas informações, se a gente pensar em termos de uma variável z, definida dessa forma aqui, o que vai acontecer? A gente deixa de ter uma distribuição normal qualquer para ter uma normal padrão, onde essa normal padrão tem média zero e variância unitária. De maneira semelhante, acontece para o estimador beta 2. O valor esperado dessa distribuição vai convergir, né, para o beta 2, a variância vai ser essa expressão, e se a gente definir a variável z como sendo essa expressão aqui, a gente passa a ter a observação agora não mais de uma curva normal de distribuição qualquer, mas é uma normal padrão com média zero e variância unitária. Uma sexta propriedade é que essa quantidade n-2 sigma chapéu estimado, né, sobre sigma quadrado, segue uma distribuição Q quadrado com n-2 graus de liberdade. Isso vai ajudar a fazer inferências a respeito do valor verdadeiro da variância a partir do valor estimado. Isso aqui da distribuição, né? Da regressão como um todo. E a distribuição de beta 1 chapéu e beta 2 chapéu ele é independente de sigma chapéu ao quadrado, né? A oitava propriedade, beta 1 chapéu e beta 2 chapéu tem variância mínima dentro de toda a classe dos estimadores não tendenciosos, sejam eles lineares ou não. E aí a gente observa que essa propriedade ela é até mais forte do que o que foi apresentado no teorema de Gauss-Markov. Os estimadores de mínimos quadrados, eles são os melhores estimadores não tendenciosos, da sigla em inglês BLEU. Isto é, ele tem variância mínima de toda a classe de estimadores não tendenciosos. Passemos a pensar agora a ter um intervalo de confiança para os estimadores. Então, quando a gente pensa em estimação de intervalo de confiança, a gente precisa relembrar o seguinte: inicialmente a gente tem que a confiabilidade de um estimador pontual vai ser medida por seu erro padrão. Então, ao invés de a gente se basear apenas numa estimativa pontual, a gente pode construir um intervalo em torno desse estimador pontual. Então, a gente vai fazer isso para beta 2, para beta 1 e para o sigma quadrado. Então, se a gente pensar no intervalo de confiança para beta 2, a gente podia inicialmente observar a variável z, dada por essa expressão aqui, que é uma curva, uma variável que a gente tem uma distribuição normal padronizada. Agora, a gente observando essa variável, ela é dependente aqui do sigma. O que acontece é que nem sempre a gente tem esse valor. E na prática o que a gente vai estar usando é um estimador para ele, para o sigma, tá? Para o erro padrão. Então, aqui a gente tem sigma chapéu.
Então, ao invés de a gente levar em consideração essa variável z, a gente vai levar em consideração uma outra variável, uma variável t, dada por essa expressão aqui. Percebe que aqui a gente está usando sigma chapéu ao invés de sigma. Onde essa variável t, ela vai ser o estimador menos o parâmetro sobre o erro padrão do estimador. E aí, com essa variável t, a gente tem como distribuição de probabilidade, como pano de fundo, a distribuição t com n menos 2 graus de liberdade. Então, com isso, a gente vai utilizar a distribuição t para estabelecer um intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança para beta 2, ele vai ser dado por essa expressão aqui. A probabilidade do t está entre menos t de alfa sobre 2 e t de alfa sobre 2 vai ser 1 menos alfa. Onde esse t de alfa sobre 2 é o valor da minha variável t, é um valor crítico, obtido na distribuição, na tabela de distribuição t, a esse nível de significância alfa sobre 2 e considerando n menos 2 graus de liberdade. Essa aqui é uma tabela que fornece para a gente a distribuição t em função do número de graus de liberdade, e aqui em cima, nas colunas, a gente teria informação das probabilidades. Se a gente observar aqui no topo da tabela, tem indicação de, para cada ponto crítico que a gente tem aqui, qual seria o valor da área correspondente que a gente vai ter aqui nessa cauda. Então, essa áreazinha que está marcada aqui, por exemplo, é 0,05 e a gente tem aqui um T crítico de 1,725. Então, o que a gente teria é para essa configuração do exemplo que está sendo destacado aqui, se a gente quer que observar, né, essa área de cauda como sendo 0,05, com 20 graus de liberdade, a gente teria que entrar aqui nessa tabela, na linha referente a 20 graus de liberdade, e observar que essa área aqui superior é de 0,05, então isso dá um valor crítico para o T de 1,725. Então, de fato, é esse valor que está aqui. Então, a gente precisa dessas duas informações para encontrar os valores críticos na tabela da distribuição T. O número de graus de liberdade e qual é a área de cauda que a gente quer ter, essa área de cauda superior. A estimativa, então, para o intervalo de confiança envolvendo, né, o beta 2, ele vai ser dado por essa expressão, onde a gente vai tomar o valor do beta 2 estimado, beta 2 chapéu, mais ou menos esse valor crítico, vezes o valor esperado de beta 2 chapéu. Então, a gente vai olhar o estimador, o valor do estimador que a gente encontrou, mais ou menos esse valor aqui. E com isso a gente consegue garantir um intervalo de confiança de 100 vezes 1 menos alfa por cento. Então, de maneira semelhante, a gente vai estar fazendo intervalo de confiança para beta 1. O intervalo vai ser beta 1 chapéu, mais ou menos esse T crítico, vezes o valor esperado, vezes o erro padrão de beta 1 chapéu. E aí vamos ver como é que a gente calcularia na prática esse intervalo de confiança. Então, para um dado problema, onde a gente tem essa referência lá no livro do Gujarat, na seção 3.6, a gente tinha um problema envolvendo a relação entre consumo e renda, e nesse problema foi encontrado que o beta 2 chapéu é 0,5091, o erro padrão para beta 2 chapéu era 0,5357, e a gente tinha uma amostra com 10 observações, ou seja, o número de graus de liberdade seria igual a 8. Então,
Supondo um alfa de 0,05, o equivalente a 5%, o coeficiente de confiança de 95%, que é o complemento, menos alfa, a tabela T, considerando as informações com relação a 8 graus de liberdade, a gente teria um valor T crítico, onde a gente pega a metade, né, do valor do alfa, igual a 2,306. Como é que a gente observa isso na tabela? Então, a gente olha aqui para a tabela, na linha correspondente a 8 graus de liberdade e uma areazinha de ponta, né? A gente tem um alfa de 0,05. A gente olha para metade desse valor. Ou seja, eu quero que lá na cauda superior tenha metade de 0,05. Então, eu quero ter uma areazinha, uma probabilidade de 0,025. Então, a gente faz o cruzamento da informação dessa coluna com essa linha e a gente vai encontrar um T de 2,306, que foi o que a gente apresentou aqui. O T crítico seria 2,306. Então, para montar um intervalo de confiança de 95% para beta 2, eu vou pegar o valor da estimativa, que é 0,591, mais ou menos o valor crítico de T de alfa sobre 2, vezes o erro padrão de beta 2. Então, a gente faz essa substituição aqui, quando a gente calcula esse produto. Então, o intervalo de confiança vai ser 0,5091 mais ou menos 0,0823, que vai dar que beta 2 vai estar entre 0,4268 e 0,5914. A interpretação desse intervalo é que, dado o coeficiente de confiança de 95%, no longo prazo, em 95% de cada 100 casos, em 95 de cada 100 casos, os intervalos como esse, de 0,4268 e 0,5914, conterão o verdadeiro valor de beta 2. Se a gente for continuar, né, na observação do mesmo problema, com as informações agora para beta 1 chapéu, então a gente tem aqui o valor de beta 1 chapéu sendo esse valor aqui, 24,4545, seu erro padrão 6,4138, e a gente continua tendo um número de graus de liberdade igual a 8. Supondo um alfa de 0,05, o que equivale a um coeficiente de confiança de 95%, o intervalo de confiança para beta 1 a 95% vai ser dado dessa maneira aqui, equivalente, tá? Onde o beta 1 vai estar entre 9,6643 e 39,2448. Ou seja, no longo prazo, em 95 de cada 100 casos, intervalo, onde a gente tem esses valores aqui, conterão o verdadeiro valor de beta 1. Uma vez que a gente conseguiu observar intervalo de confiança para beta 1 e beta 2, a gente também pode encontrar agora um intervalo de confiança para sigma ao quadrado, para variância. Então, quando a gente estava observando as premissas com relação à normalidade, a gente observou que n-2 sigma, a variância é a estimada, né? E a variância da população, ela segue uma distribuição aqui quadrado com n-2 graus de liberdade. Essa distribuição ela é um pouquinho diferente em relação à distribuição T. Ela não é tão simétrica quanto a distribuição T, então a gente vai ter áreas de caudas diferentes. Aqui a gente tem uma parte, né, da tabela de uma distribuição aqui quadrado. Observem que aqui, ó, o formato dela é diferente, né, da distribuição T. A forma como a gente lê vai ser mais ou menos semelhante. A gente aqui no meio da tabela a gente tem os valores críticos de Q quadrado. A cada linha a gente tem informação com relação ao número de graus de liberdade. E aqui no topo das colunas a gente teria o valor equivalente das áreas, tá? Ou de maneira equivalente das probabilidades envolvidas. Aqui, então, a gente tem uma parcela inicial, né, para algumas
probabilidades aqui envolvidas, e aqui a gente teria o complemento. Então, assim como a gente observou o intervalo de confiança para beta 1 chapéu e para beta 2, a gente vai querer observar, né, um intervalo de confiança para o sigma quadrado. Então, usando a distribuição Q quadrado, a gente tem que a probabilidade de Q quadrado está dentre esses valores críticos aqui, que vai ser igual a 1 menos alfa, e de maneira equivalente, quem seria essas quantidades aqui, né, dos limites inferior e superior, tá? Então, vai ser n menos 2 sigma ao quadrado chapéu sobre Q quadrado de alfa sobre 2. E aqui no outro extremo, n menos 2 sigma ao quadrado chapéu. E aqui o Q quadrado de 1 menos alfa sobre 2. E aí percebam que agora esses valores, que vão estar multiplicando aqui o n menos 2, eles vão ser diferentes. Os valores críticos são diferentes, porque a curva de distribuição de Q quadrado ela não é mais simétrica. Voltando para o exemplo anterior, a gente tinha um valor de sigma quadrado chapéu igual a 42,1591 e o número de graus de liberdade igual a 8. E se a gente escolhe novamente um alfa de 5%, o que acontece? Metade desse valor, né, o alfa sobre 2, seria 0,025. Então, eu tenho um valor de Q quadrado associado a esse valor de área, tá? E o sigma quadrado de 1 menos alfa sobre 2 seria o sigma quadrado de 0,9725. Então, para esse valor de sigma quadrado, a gente vai encontrar na tabela 17, 53, 46. E para o Q quadrado de 0,9725, nos dois casos, considerando o grau de liberdade igual a 8, a gente vai encontrar um valor crítico de 2,17973. Então, vamos observar na tabela como é que funcionaria. Então, aqui, inicialmente, né, a tabela que fornece esses primeiros valores de área aqui 0,995, 0,99 e aqui, por fim, 0,975. Então, vou entrar com as informações dessa coluna. Com o cruzamento de 8 graus de liberdade, a gente vai achar um Q quadrado de 2,17973. E na outra parte da tabela, aqui novamente considerando o grau de liberdade de 8, então a gente está nessa linha aqui, e aqui com uma probabilidade ou uma área equivalente de 0,025, isso aqui vai dar um Q quadrado crítico de 17,5345. Então, de fato, essas informações estão condizentes com esses valores que estão apontados aqui. Transcrevendo essas informações aqui no gráfico isolado, destacando esses valores de Q quadrado que a gente acabou de encontrar, o que é que significa, tá? Então, o Q quadrado de 0,025 a gente encontrou que era 17,5348 e o Q quadrado de 0,975 a gente encontrou que era 2,1797. Então, a área que está aqui acima desse valor de 2,5 e a área que está aqui, ó, abaixo desse valor seria de 2,5. Então, os valores que a gente encontra mostram que a probabilidade de um valor de Q quadrado ser superior a 17,5346 seria de 2,5. E se a gente considerar esse valor, eu vou ter uma probabilidade de toda essa área aqui, o 95 mais o 2,5, que daria 97,5. O intervalo de confiança, então, para sigma quadrado, se a gente voltar utilizando essa expressão aqui, a gente vai ter que o sigma quadrado, ele vai estar nessa faixa aqui. Então, a gente tem que o n 10 menos 2, aqui seria o sigma quadrado chapéu,
E esse aqui seria o primeiro valor crítico e aqui o outro valor crítico. Então, fazendo essas continhas, a gente vai encontrar que o sigma quadrado, ou seja, que a variância, ela vai estar entre 19,2347 e 154,7336. Então, se estabelecemos limite de confiança de 95% em sigma quadrado e se mantiver a priori que esses limites incluem o verdadeiro sigma quadrado a longo prazo, a gente vai estar certo em 95% das vezes. Para os próximos encontros, o que a gente vai observar são testes de hipótese referente aos parâmetros da regressão. As referências que a gente utilizou, o livro do Gujarat, Econometria Básica, e o livro do Pindick e Rubenfeld, Econometria, Modelos e Previsões. Então, por hoje vamos ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá!